Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Você vai tomar o seu lugar, vai se assentar, você que está aqui e você que está na sua casa também, deve estar se assentando agora nesse momento. Eu queria dar uma palavra bem breve para os irmãos. Irmãos, hoje é dia 14, não é isso? Hoje é 14, gente? 14/8/2024. Essa quarta-feira nunca mais vai voltar. Essa é uma única quarta-feira do ano. E às vezes a gente perde a oportunidade de viver uma única vez do ano e viver ela para a glória de Deus. Sabe, às vezes a gente fica em casa e fala assim, hoje eu estou tão esgotado, desanimado, entristecido, hoje eu não quero ver as pessoas, hoje eu não quero, mas não vai ter mais essa quarta-feira, acabou. Se você não teve, a ousadia de se despertar, de ir, de falar assim, não, eu vou. Vai que esse é meu único dia de vida do ano que eu vou viver, agora eu não tenho mais dia para viver. A gente precisa desfrutar, irmãos, de todas as oportunidades que Deus nos dá de estarmos como igreja reunidos na presença dEle. Todas as oportunidades. Às vezes a gente perde a oportunidade, talvez essa foi a última oportunidade que Deus nos deu para estarmos numa noite como essa, adorando a Ele com alegria, exaltando o nome dEle, nos cumprimentando, nos abraçando. Que coisa boa é nós como igreja estarmos nos revendo na metade da semana. Isso é um presente que Deus dá para a igreja e às vezes a gente perde essa oportunidade. Então, que você que está aqui, você que está em casa, nunca perca a oportunidade de se reunir como igreja e de exaltar ao Senhor e estudar a palavra do Senhor com alegria no coração, porque talvez não vai haver outra oportunidade. E essa é a única quarta que você vai viver nesse ano, com esse número, com esse dia, porque semana que vem já é outro número de outra quarta-feira. Então não perca a oportunidade que Deus está dando a você. Queria dar 2 avisos bem rápido para a gente seguir no nosso estudo bíblico, muito breve. Lembrar você que nós estamos em semana de oração, então amanhã os grupos de comunhão mais estarão em oração conosco aqui. Todos que participam, quem não participa, todos os líderes estarão conosco a partir das 19 horas em um tempo de oração. Nós temos buscado ao Senhor com intensidade. Irmãos, quem teve ontem aqui foi uma bênção a nossa oração, o tempo que nós vivemos com Deus aqui, o testemunho que nós escutamos ontem aqui. Deus foi engrandecido, maravilhoso, como foi um tempo proveitoso ontem que nós vivemos em nossa semana de oração, e eu creio que amanhã também será, então esteja conosco amanhã às 19 horas, para juntos estarmos buscando mais do Senhor. E no próximo sábado agora tem um evento da MCM Jovem, as nossas meninas aí, moças cristãs em missão, elas estarão aí realizando um evento nesse sábado agora, e você é o nosso convidado. Você que é homem, mulher, jovem, adolescente, criança, é convidado a estar conosco aí nesse evento da nossa MCM Jovem. A nossa igreja é uma das poucas igrejas que trabalham com essa organização de jovens, meninas cristãs em missão. Então vamos abraçar esse trabalho que tem sido desenvolvido na nossa igreja, sabe? Desenvolver ele junto com aquelas que fazem parte desse grupo. E nós vamos avançar junto aí no próximo sábado, às 19 horas, porque você é igreja e igreja ama se reunir com o povo que é a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Bom, vamos avançar agora aqui no nosso estudo bíblico, então, dado apenas esses 2 avisos, para a gente ganhar tempo, e nosso horário ele está avançado já. Nós temos estudado, então, uma vida com propósito, e hoje eu quero passar uma imagem e perguntar para você o seguinte: quando você vê essa imagem, você vai me dizer se Deus está presente nessa imagem, ok? Vamos lá? Passa para mim a primeira aí. Vamos ver se o pessoal do mídia faz aparecer. Olha lá. 3 imagens ali aparecendo na sua tela. Deus está presente nessa imagem? O que você acha, irmãos? A gente pode perceber de que Deus está nessas realidades ali que está acontecendo? Quem acha que sim? Quem acha que Deus não está em uma promoção de emprego, Deus não está em uma família sentada à mesa, Deus não está em férias? Quem acha que Deus não está nessas oportunidades ali? Alguém acha que não? Todo mundo, então, acredita de que Deus é um Deus que está em um momento de emprego que você é contratado, né? Quem quer receber uma promoção de emprego aí, né? Ou, de repente, a família sentada à mesa, ou um momento de lazer em que a gente sai
para passear, para a praia, para o shopping, né? Vocês creem que Deus está nesse momento? Amém? Amém. Próxima imagem, passa para mim então. Agora, quantos creem que Deus está nessas realidades ali, nessas realidades? O mesmo que foi promovido, foi demitido. Foi promovido e recebeu a demissão depois. Alguém ali chorando por causa de um luto, uma dificuldade que essa pessoa está enfrentando, e férias, nem pensar, não tem férias ainda. Então está cortada as férias ali daquela pessoa que iria tirar umas férias. Os irmãos creem que nessas realidades Deus está presente? Agora, quais das duas realidades a gente mais diz que Deus está, assim, que a gente sente e fala, Deus está nisso aqui? Nos momentos bons ou nos momentos ruins? A gente busca no momento ruim, mas Deus não está no momento ruim? Porque a gente busca o quê? Busca a melhora, porque Ele está. Não busca Deus, porque Ele já está. Já está lá. Eu preciso que a gente se atente sobre isso hoje. Deus está nos momentos bons e Deus está nos momentos ruins. Agora, qual desses dois momentos as pessoas mais sentem? Momento ruim? É o momento que ela mais sente a presença de Deus? A presença no momento ruim? No bom não sente, não? Sente? Agora, pensa comigo. Em um momento bom, sentado à mesa, você sente Deus pertinho, sim ou não? Mas quando você passa por um luto, às vezes alguém pode perguntar assim, aonde é que está Deus que permitiu que um avião caísse com tantas pessoas presentes e inocentes lá dentro? Será que alguém não pergunta, aonde está Deus? Ele não está longe demais, não, que ele não podia segurar esse avião? O que aconteceu? Cadê Deus? Deus estava dormindo quando aconteceu essa situação? Será que algumas famílias, por perderem seus parentes, não falaram assim, aonde estava Deus nessas horas? Esse Deus que todo mundo está dizendo que Ele está presente em todo o tempo. Onde é que Ele estava? Os irmãos já ouviram questionamentos como esses? Pessoas perguntando, Deus está muito longe. Deus não está perto, não. Não é verdade? Cadê? Acha que ele não ouviu ela. Eu quero pensar um pouco nessa noite sobre isso. Qual é o tema de hoje? Passa para mim aí, olha lá. Vamos lá? Quando Deus parece distante. Quando Deus parece distante. Não é que Deus está distante, mas existem situações que parece que Deus está distante. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre isso, porque vai ser bem interessante nós estudarmos e descobrirmos aí essa certeza de que Deus não está longe, Deus está perto. Olha lá, é fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde, situações felizes, mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? Será que nós somos aqueles que duvidamos ou somos aqueles que reconhecemos? Não, Deus está comigo, mesmo que pareça que Ele está distante. Eu ainda creio de que Ele está comigo, porque Deus é um Deus que está perto, e a gente vai falar sobre isso nessa noite ainda. Davi manteve uma amizade íntima com Deus, e o Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Lá em 1 Samuel 13, 14, Atos 13, 22, nos relata também essa certeza. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Olha o que ele diz aí no Salmo 10, 1. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Ou seja, Davi, ele tem um sentimento no coração dele de que Deus está longe dele, está se escondendo. Deus, quando passa pela rua, vê Davi, eu vou pelo outro lado. Olha, não faz isso, irmão.
Ah, eu estou andando pela rua, vi o irmãozinho que eu não quero conversar com ele. Vai lá para o outro lado para não falar com o irmão. Não faça isso, Deus está te vendo. Anda pelo mesmo caminho. Tem gente que desvia porque está vendo o irmãozinho lá. Está vindo aquele irmão que quando para falar... A irmã riu, né, irmão? Para falar, fala pelos cotovelos. Vou correr dele. Pode não. Mas Davi está sentindo isso. Sentindo de que Deus estava se desviando dele. Enquanto Davi estava procurando, Deus estava correndo. Mas ele fala mais ainda. Olha lá o que Davi fala no Salmo 22:1. Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Ou seja, não foi apenas essa mulher que o irmão relatou ali que expressou a sua indignação, o seu sentimento, a sua frustração, com a aparente realidade de que Deus está longe de situações que a gente enfrenta, e a gente vai trabalhar isso ainda hoje. Salmo 43:2. Por que me abandonaste? Davi está com sentimento de abandono, sentimento de que o Deus que disse que estaria com ele, deixou ele sozinho. Existem guerras que a gente enfrenta, que parece que a gente está sozinho, não é, irmãos? A gente fala assim, ninguém está do meu lado, eu não sinto a presença, não tem nada. Mas a gente precisa compreender isso ainda hoje. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar a Deus é buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrerem, conclui que foram bem-sucedidos na adoração. Isso é um grande erro. A partir do momento que eu busco um relacionamento com Deus por sentimentos, por emocionalismo, por momento que o meu coração explode, quando acontece algo desafiador e o meu coração não explode de alegria, ele não transborda, eu passo a não perceber a presença de Deus do meu lado. Toda vez que a gente quer buscar se relacionar com Deus por emoção, lembra que semana passada eu falei, tem gente que coloca um fundo musical para começar a se relacionar com Deus, prepara o ambiente, bota música para começar a sentir a atmosfera da presença de Deus, né? E a gente precisa perceber de que nós não fomos chamados para prestar um culto irracional. Nós fomos chamados para prestar um culto racional, que a gente pensa, que a gente consegue perceber, de que mesmo que o mundo esteja em um caos, a minha vida está com dificuldade em todos os lados, ainda ali a presença de Deus ela é real. Não é quando tudo vai bem ou porque tudo vai mal que Deus não está presente. Independente da realidade, Deus se faz presente em todas as ocasiões. Nós é que precisamos reconhecer de que seja em dia bom, seja em dia mau, Deus está presente conosco nesses dias também. Bom, caminhando aí, vamos lá. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Por exemplo, querido, quando você bem assim, né, para a gente entender, quando você está tomando o seu banho na sua casa, Deus está presente? Sim ou não? Quantos creem que no momento do seu banho, Deus está presente? Sim? Agora, a manifestação de Deus naquele ambiente do seu banho é algo que acontece sempre? São coisas diferentes. Deus está lá, enquanto eu estou lá, Deus está presente. Mas, não necessariamente, Deus vai se manifestar naquele lugar enquanto você está tomando o seu banho. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja presente. Sim, irmãos? Todo mundo está entendendo? Existe a onipresença, que é Deus está em todos os lugares, Ele está de fato, mas a manifestação de que Deus se manifesta, não necessariamente Ele vai se manifestar no seu banho, a não ser que no seu banho você comece a buscar ao Senhor, você comece a orar ao Senhor, e aí a presença de Deus toma você ali naquele momento do banho, e você sente Deus se manifestando naquele ambiente. Então é isso que a gente precisa entender. Deus está presente mesmo quando a gente não sente a manifestação
da sua presença. Ele ainda está presente. Ah, pastor, então, quando eu entro em um BRT lotado, Deus está presente? Está. Deus está presente. Hoje, por exemplo, o frio que estava de madrugada, eu saí cedo para ir trabalhar, peguei o BRT muito cheio. E eu agradeci tanto a Deus que o BRT estava cheio, porque todo mundo estava agarradinho. E aí, eu não senti frio nenhum. Pela primeira vez eu agradeci, porque o BRT estava lotado, estava todo mundo assim, encolhido um do lado do outro, e eu nem precisei me segurar. Fiquei feliz, o calor. Deus está presente nesse lugar. Deus está presente nesse lugar, porque os seus servos estão lá, Deus está presente naquele lugar também. Então Deus é um Deus que se faz presente em todos os lugares. Agora, a sua manifestação nem sempre é uma realidade. Nem sempre é Deus que se manifesta, mesmo Ele estando presente. Então existe diferença aí na onipresença de Deus e a manifestação da sua presença. Por isso nós precisamos entender isso. Às vezes tem pessoas que saem do culto e elas falam assim: hoje eu senti a presença de Deus. Não tem gente que sai de um culto e fala assim: como Deus hoje se fez presente? E domingo passado ele estava ausente, irmão? Existe algum culto que Deus está ausente? Tem gente que fala: hoje, olha como hoje Deus estava presente. Mas Ele está sempre presente. Às vezes você não sente a manifestação da presença porque o seu coração não está voltado para provar dessa manifestação. Seu coração está aqui, mas está em outro lugar. Seu coração está aqui, mas está nas redes sociais. Seu coração está aqui, mas está nas situações lá de fora. Está no namoro, está no problema. Aí você não prova da manifestação da presença. Mas a presença de Deus, ela é real. A partir do momento que nós estamos cultuando a Ele, Ele está presente. Alguns aqui hoje talvez sentiram a manifestação da presença. Outros ficaram assim, não aconteceu nada. Por quê? Mas a presença de Deus é uma certeza de que está conosco e está também na nossa casa. Irmãos, a nossa casa é lugar de manifestação da presença daquele que está lá, é o Senhor. E se Deus não está se manifestando lá, pode ser de que outras coisas se manifestem. No nosso lar tem que ser lugar da manifestação da presença de Deus, não das nossas vontades, das brigas, da gritaria, da discórdia, e aí sair da lugar para outras manifestações lá. Mas o nosso lar é lugar da presença e da manifestação do poder de Deus, porque Ele está presente no nosso lar também. Bom, Deus quer que sintamos a presença dEle, mas está mais interessado em que confiemos nele. Isso é, então, vivermos uma vida pela fé, não por sentimentos. E viver pela fé é o que agrada a Deus. Deus não nos chamou para viver por sentimento. Deus nos chamou a viver pela fé. Irmãos, nunca nós vamos avançar por aquilo que nós temos. Nós vamos avançar por quem nós cremos. Por quem nós cremos. Quem crê em Deus avança olhando para Deus. Não é, eu tenho, eu vou. Não é, querido, é em quem você crê. Se eu creio em Deus, eu vou avançar crendo de que Deus é poderoso para fazer. Isso é viver pela fé. Pastor, mas eu estou sem recursos. Você crê que Deus é poderoso para multiplicar o pão e o peixe? Eu creio, então Deus multiplica pão e peixe. Você crê que Deus é poderoso para fazer você ser sustentado o mês inteiro com uma nota de R$10? Eu creio, irmãos. Deus faz isso. Esse é o Senhor poderoso, e Ele quer que nós vivamos uma vida crendo de que Ele faz, não por uma emoção, por um sentimento, por um momento que a gente está vivendo. Viver pela fé não é viver de momento, é viver de certeza de que todo dia Deus está presente na nossa vida e Ele faz o que a gente não pode fazer. Por isso nós precisamos andar pela fé, é quando a gente precisa entender isso aí. Hebreus 11:6 diz para nós, olha lá, sem fé é impossível, o que, irmãos? Agradar a quem? A Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que faz o que, irmãos? Recompensa aqueles que o buscam. Você tem fé? Tem que agradar ao Senhor essa fé. Não, pastor, eu só creio quando eu tenho dinheiro na minha conta. Isso não é fé, irmão, isso é confiar no que você tem. Confiar em Deus é confiar em Deus.
Confiar no seu bolso é confiar no seu bolso. E às vezes o bolso é furado. Às vezes você puxa o bolso, não sai nada, nem escorpião sai lá de dentro. Mas quem confia em Deus, confia de que Deus é poderoso. Hoje eu estava indo, mais uma vez relatando aí, indo para o trabalho, aí fui com um casaco da embaixada, aí botei a mão no bolso assim, aí senti um papel no bolso. Eu falei, ih, rapaz. Sabe quando você sente que você esqueceu alguma coisa no bolso? Aí botei a mão no bolso, tinha um papelzinho. Aí botei a mão no outro, tinha outro. Falei, opa, tem provisão aqui. Tirei o papel, era um recado da minha esposa. Em cada bolsa ela botou um recadinho. Amém, né, irmão? Fiquei feliz que eu vi um recadinho da minha esposa ali. Foi um agrado que ela fez para mim. Não era um dinheiro, mas era uma provisão de amor de Deus, de cuidado de Deus. E é isso, Deus se manifesta dessas formas. Né? Deus se manifesta dessas maneiras. E nós precisamos, então, confiar de que Ele quer que nós vivamos pela fé, na certeza de que Ele nos sustenta por meio da nossa fé nele. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar a Deus. É aí que a nossa fé é colocada à prova. Pastor, por que Deus permite que nós passemos por dias maus, dias difíceis, dias angustiantes? Querido, Deus está provando a nossa fé. Se nós confiamos de fato nele, ou se estamos com ele quando as coisas estão boas, porque quando as coisas estão ruins, eu e você precisamos continuar crendo que nós devemos continuar com o Senhor, porque Ele está conosco. E aí a nossa fé começa a ser desenvolvida. Começa a ser colocada à prova. Isso aconteceu com quem? Nosso exemplo aí de prova que enfrentou Jó. Olha lá. Em um único dia, ele perdeu tudo. Família, negócios, saúde e todos os seus bens. E ao longo de 37 capítulos do livro de Jó, Deus não diz absolutamente nada. O silêncio de Deus às vezes angustia, né? Mas não significa que Deus está longe. O silêncio, às vezes, de Deus está nos formando para termos uma fé totalmente confiante nele. E às vezes Deus tem que se calar. Porque se Deus está o tempo todo falando, te dando, você vai ficar muito bajuladozinho. Vai ficar achando que Deus tem que ficar te dando sempre as coisas no teu tempo. Toda hora, né? Se sentindo assim, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou a preciosa. Os cultos aí de uma preciosa. Irmão, você é servo do Senhor. Você é servo do Senhor, igreja de Cristo. Negócio, eu sou o diamante dos olhos de Deus. Que diamante, irmão? Uma vez eu fui em um culto que eu sou a sensação de Deus. Que sensação é essa? Sou o bombom de Deus. Que bombom é esse? Se for um bombom amargo, que às vezes é ruim, né? Não, irmão, nós somos servos do Senhor. Deus é rei, governa, poderoso. Nós somos aqueles que estamos, baixo, diminui o ritmo, né? Tem gente fazendo culto para exaltar o homem, para que o homem seja o... Não é. Nós somos servos e vamos continuar sendo servos. E se Deus quiser nos colocar à prova, Ele vai nos colocar à prova. À prova. A gente tem lá a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, e quantas igrejas lá, né, tiveram tudo perdido. E eu fiquei muito emocionado de ver os nossos irmãos reconstruindo, e no meio da lama eles louvando ao Senhor. Eles limpando os bancos e exaltando ao Senhor. E o primeiro culto que eles estavam dando a Deus era tirando as lamas ali e exaltando ao Senhor. É isso, irmãos. Às vezes Deus nos coloca à prova para ver se nós estamos dispostos a adorá-lo. Se Deus queimar... Ai, Senhor, vou falar, mas Senhor, segura. Se Deus queimar todos os ar-condicionados de Parque Sueli, meu irmão, a gente tem que continuar adorando ao Senhor até que Ele queime os ar-condicionados. Você entende isso, irmão? E vai começar um montão de murmurinho. Não aguenta adorar a Deus nesse calor. Está muito difícil, não está condicionando. A gente deixa de sentir a presença por coisa pouca. A ausência de um ar foge à presença de Deus. Sim ou não? Mas a gente precisa ser mais firme naquilo que nós cremos, porque nós cremos no Deus que tem o controle da nossa vida. Então vamos lá. Quando Deus parece distante, olha lá, Jó 1, do 20 ao 21.
Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do... Amém, irmãos? Uma declaração de alguém que estava confiando em quem? Em Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não é isso que a gente canta? Mas a gente tem que viver. Hoje a geração canta muito e vive pouco. Nós precisamos cantar, mas viver aquilo que nós estamos cantando. Bom, então quando Deus parece distante, agora eu quero pensar com você, olha, como adorar quando Deus parece distante? É assim que eu quero caminhar com os irmãos aqui para frente, para nós andarmos. Como adorar quando Deus parece distante? Alguém saberia responder essa pergunta? Como que eu devo adorar quando Deus parece que está distante? Alguém? Minha irmã, pega o microfone aqui, conduz aí. Como adorar quando Deus parece distante? Eu vou falar assim, mas assim, pela minha experiência, eu quando tive momentos difíceis com a minha filha no acidente e muitos outros, na hora daquela que todos falavam que parecia que minha filha estava morta, os policiais falando, eu em nenhum momento, por mais que a gente queira se desesperar, que a gente pensa assim, deu tudo errado, acabou, é o fim, não conseguia. Eu acho que adorar a Deus, para mim, na circunstância, pela experiência que eu já vivi muitas, foi confiar. Mesmo doendo, doía, chorava, mas eu confiava, eu tinha certeza lá dentro da minha alma, assim, que estava tudo certo, que ia dar tudo certo. E eu confiava, eu chorava, limpava as lágrimas, eu falei, não, eu confio em Ti, Senhor. Eu chorava, limpava as lágrimas. Mesmo eu vendo aquele cenário todo, meus olhos pareciam que não via aquilo. Eu acredito que é confiando em confiar mesmo, de alma mesmo. Só vivendo mesmo, na hora do momento que a gente consegue ter essa experiência. Amém. Glória a Deus. Essa confiança tem que estar sempre no Senhor. Eu quero então caminhar, primeiro, olha lá. Diga a Deus exatamente como você se sente. Irmãos, às vezes a gente se sente triste, sim ou não? Frustrado, sim ou não? Decepcionado. Às vezes existe esse sentimento. Nós somos seres humanos e às vezes existem sentimentos humanos em nós. Muitas vezes vai estar. Então Jó faz isso. Ele vai dizer lá, olha, não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Preciso o quê? Me queixar. Pois o meu coração está cheio de quê? Amargura. Então ele declara isso lá no capítulo 7, no verso 11, como o sentimento dele está trazendo angústia dentro dele. Adorar a Deus, querido, é ser sincero com Deus. É falar a verdade para Deus. Sabe, Senhor, eu estou tão triste com essa situação. Senhor, essa realidade que chegou na minha família, como isso me abate, como isso me angustia. E aí, quando a gente é sincero com Deus, a manifestação da presença de Deus se faz real. Deus toma o nosso coração e Ele nos enche da presença dEle nesse momento. Quando há sinceridade, verdade, quando você fala o que você está sentindo para Ele. Quando Deus precisa estar distante, Jó então clamou, olha lá. Quando parecia estar distante, Jó clamou. Em Jó capítulo 29, verso 4. Olha o que diz o texto. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Então o sentimento que Jó está tendo ali é o quê? Saudade. Ele está falando de um sentimento que ele está tendo. E ele fala aquilo que ele sente, ele está com saudade. E às vezes a gente tem saudade também. Saudade de alguém que se foi, saudade da presença do Senhor, saudade de tempos passados. E você fala, Senhor, como eu sinto saudade? E Deus então se manifesta nesse tempo de saudade também. Deus pode lidar com as suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Admitir nosso desespero para Deus pode ser uma declaração de fé. Às vezes a gente precisa fazer isso. Admitir que a gente declara isso. Você lembra quando Jesus estava no barco e os discípulos estavam com Jesus no barco? E aí, quando o barco parecia que ia o quê? Afundar, eles gritaram em desespero, Senhor, não te importa que nós morramos aqui? E aí,
eles estão declarando algo para Deus. Senhor, nós estamos angustiados, nós vamos morrer. E aí ele fala, menino, vocês são de pouca fé mesmo, né? Ele acalma o vento, acalma o mar e mostra que ele tem todo o poder. Mas é necessário, às vezes, que até no momento do desespero, a gente mostre a nossa pequena fé. Irmãos, ninguém aqui é super-herói. Você em casa não é. E às vezes a gente fica dando de que, não, a minha fé é inabalável. Às vezes a gente está com a fé que ela é fragilizada. Acontece um desespero, um momento na sua casa, uma surpresa indesejada, e aí você precisa mostrar isso para Deus, para que Deus trate essa realidade na sua vida. Segundo, concentre-se no Deus imutável. O que significa imutável? Os irmãos sabem? Não? Muda. Deus muda, irmãos? Deus curou no passado e Ele cura hoje? Sim ou não, irmão? Sim. Deus continua sendo o mesmo. Olha lá, independentemente das circunstâncias e de como estejamos nossos sentimentos, devemos nos apegar ao caráter imutável de Deus. Quando a vida de Jó veio abaixo, sobre o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Vamos ver alguns motivos. Primeiro, Jó capítulo 10, 12. Olha lá, ele louva a Deus porque ele entende que Deus é bom e amoroso. Tu me deste vida e me deste amor. Os teus cuidados me conservam vivo. A Bíblia diz para nós que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O que Jó está declarando é que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, tem estado com ele no tempo ruim. E isso é sobre a nossa vida hoje também. Deus não mudou na sua bondade e não mudou também no seu amor. Jó também vai dizer de que Deus é o Todo-Poderoso. Jó 37, 5. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos, o que, irmãos? Compreender. Jó 37, 23. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Então, o Jó que tem sentimentos de frustração também consegue perceber de que Deus é imutável, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ele é o Todo-Poderoso, ele pode mudar qualquer situação. E ele declara isso. Ele está trazendo a certeza da presença de Deus ali do lado dele para a manifestação do que Deus poderia fazer na vida dele. É a presença de Deus sendo revelada e a manifestação também sendo engrandecida. E Jó então declara esse Deus Todo-Poderoso. Ele ainda repara em cada detalhe da minha vida e está no controle. Jó vai dizer isso em Jó 23:10. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. E Jó 31:4. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que dou. Cada passo, né, irmão? Jó está falando assim, para onde eu vou, Deus me vê. Para onde eu caminho, Deus está comigo. Então, Deus não mudou. E Jó declara isso, essa imutabilidade de Deus aí, de que ele não é quem muda. Ele tem um plano para a minha vida. Jó declara isso em Jó 23:14. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os outros planos. Então, Jó está declarando aí a certeza de que se Deus prometeu algo, ele é fiel para cumprir. Ele não muda nos planos dele. Não há mudança nos planos de Deus. E ele vai me salvar. Jó 19:25. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, ele está declarando, o Deus que me sustenta não mudou. Ele vai me defender e ele vai vir me defender. Então, essa é a certeza que Jó declara, de que Deus é um Deus que não muda. Ainda, olha lá, confie que Deus cumprirá o que prometeu. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus.
a graça do Senhor ainda é abundante. Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, 12. Ele está dizendo assim: olha, eu estou mais comprometido com a palavra da boca de Deus do que com a situação que eu estou vivendo agora. É lindo, né, irmãos? Perceber o quanto ele percebe de que Deus é um Deus fiel e de que a nossa vida tem que estar confiando na palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus liberar cura, Ele cura. Se Deus liberar emprego, Ele abre porta. Restauração, Ele restaura. Libertação, Ele liberta. Deus é um Deus que tem compromisso com a própria palavra dEle. E Ele cumpre com essa palavra porque Ele é fiel à sua própria palavra. E, em quarto lugar, lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria o nosso louvor interrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por cada um de nós na cruz. Esse é o maior de todos os motivos para nós adorarmos a Deus. Se Deus não fizer aquilo que você almeja, Ele já fez aquilo que Ele queria fazer, que era enviar o seu Filho, morrer numa cruz, para que nós tivéssemos vida, irmãos. Ah, pastor, se eu morrer hoje, nem casei ainda, está salvo. Tem Cristo? Glória a Deus pela tua vida. Pastor, morri hoje, pastor. Não tirei a carteira de habilitação. Irmão, carteira de habilitação, está preocupado com a habilitação? Você deveria ser grato porque você tem salvação. Tu vai dirigir nas ruas de ouro, na eternidade. Carruagem de fogo, vai estar lá. Então, às vezes a gente está mais preocupado com as coisas da terra, e aí, porque não acontece o que a gente gostaria, a gente se frustra. Deus não é Deus, Deus não me dá uma namorada, Deus não me dá um emprego, Deus não me dá uma família, Deus te deu salvação, amém? Tem obra mais preciosa do que salvação? Só para quem não entende, que viveria condenado eternamente sem Cristo, no inferno eternamente sem Cristo. Se você não tem Jesus, querido, você precisa reconhecer Jesus hoje na tua vida, você que está em casa, você que está aqui, porque só com Jesus há salvação, só com Jesus, não há outro. Ah, pastor, eu dou bolsa de cesta básica para a comunidade inteira. Isso não traz salvação. O que traz salvação é reconhecer o sacrifício de Jesus, só isso, e é suficiente, porque o que Ele fez foi precioso demais, e um preço alto demais também, para a gente ficar negociando a nossa vida de adoração por coisa desnecessária. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis e torturantes do sacrifício que Deus fez ao nosso favor. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima, foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e dolorosa agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. O que Jesus fez é ou não é suficiente para você adorar Ele todo dia na tua vida? É suficiente, irmãos. O preço que Ele pagou na cruz é suficiente para você falar assim: Senhor, de nada eu tenho falta. Como a gente canta, né? Uma canção, de nada eu tenho falta, Senhor, porque a tua presença é suficiente, e é mesmo, e a gente precisa ter essa presença todos os dias. Para encerrar, eu quero ler o texto de 2 Coríntios 5, 21, olha lá. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vivamos de acordo com a vontade de Deus. Eu estava lendo esse texto e eu falei, olha, eu acho que a referência ali, vivamos de acordo com a vontade de Deus, dá um belo tema para vivermos.
um belo tema de conferência, um belo tema de pregação, um belo tema para a igreja viver o ano inteiro. Vivamos de acordo com a vontade de Deus, querido. E a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, que eu e você adoremos ao Senhor, porque Ele está perto. Quantos creem que Deus está pertinho? Está perto. Então, não é pela realidade difícil que você está vivendo que Deus não esteja lá. Deus está lá, até mesmo no momento da nossa dificuldade. Às vezes a gente vai em alguns enterros de crente, e a gente ali no enterro do crente, consegue sentir a presença do Senhor naquele lugar. Deus está perto quando Ele é invocado de todo o coração. Ele vai dizer para nós, se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Isso quer dizer que se nós buscarmos, Ele vai se manifestar. Então busca ao Senhor, porque a certeza que nós temos nessa noite é de que Ele está perto de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nós adoremos ao Senhor todos os dias, porque fomos chamados para isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Os irmãos que estão em casa, você que está aqui, hoje nós tivemos aí um número de 20 pessoas conectadas no seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem esteja conosco aqui no presencial, certamente será muito bom ter você conosco aqui. Também temos a irmã Patrícia Alves conosco lá do hospital. Deus abençoe a vida da irmã Patrícia, a recuperação dela. Deus é Deus que cura, Deus que restabelece saúde. E nós louvamos a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida da irmã Patrícia lá no hospital. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, e cada um dos irmãos aí. Irmã Jacineia, dizendo que já sentiu a manifestação de Deus enquanto ela tomava o banho dela. Deus é Deus que se manifesta quando a gente busca Ele no banho. Então nós vamos agradecer a Deus, porque a certeza que temos é que vamos sair daqui e o Senhor estará conosco por onde nós andarmos também. Não se esqueça disso, irmão. Não diga que Deus não está com você quando você passar por um momento difícil. Declare: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo nesse momento também. E o que eu quero, Senhor, nesse momento difícil, é sentir a Tua presença, a Tua manifestação. E você vai começar a perceber de que Deus está lá naquele lugar. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo que nós estivemos aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de percebermos de que o Senhor é um Deus que está sempre presente. Sempre, Senhor, sempre. E essa Tua presença traz alegria no nosso coração. Ter a certeza de que o Senhor está conosco é a certeza de que nós podemos enfrentar os dias maus. Muito obrigado, Senhor, porque nós só conseguimos enfrentar os dias maus porque nos dias maus o Senhor está presente do nosso lado. Agora, Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite que por algum momento achou que o Senhor tinha se ausentado, que o Senhor não estava presente, que essa pessoa agora possa compreender de que a presença do Senhor é promessa do Senhor. O Senhor declarou na Tua palavra dita que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não há ausência na presença de todos os dias. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor está conosco. E amanhã, a certeza que temos que se vivermos o amanhã, é que o Senhor também estará conosco no amanhã. Agora que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo continue com esta igreja que está aqui, a igreja que está espalhada, e que no dia de amanhã, Pai, nós voltemos a esse lugar para continuar provando da manifestação do Teu poder e da Tua presença no nosso meio. É a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém? Querido, Deus abençoe sua vida. Estamos orando silenciosamente, encerrando então a transmissão dessa noite. Você na sua casa, você aqui no presencial. Deus a todos abençoe e tenhamos todos um